Olá, vamos iniciar nossa aula, onde vamos aprender o essencial para gerar o render do nosso personagem no formato de uma imagem ou de um vídeo. Mas o que é um render? Render é o processo que converte nossa cena, que é um espaço 3D, em uma imagem 2D, que pode ser gravada em vários formatos, como JPG, PNG, TIFF, BMP, entre outros. Caso você tenha criado uma animação, podemos renderizar em um formato de vídeo AVI ou MOV, ou uma sequência de imagens para ser usado em um aplicativo de edição de vídeo. Para gerar o render, precisamos definir alguns parâmetros, como o tamanho, o que vai ser renderizado, qual viewport vai ser renderizada, se vai ser uma imagem ou um vídeo, entre outros parâmetros. Vamos começar fazendo o render, mas primeiro vamos definir qual viewport a gente vai renderizar. A viewport que vai ser renderizada é sempre a viewport ativa. Nesse caso, vai ser a perspectiva. Para renderizar, podemos usar esse botão aqui em cima em forma de uma chaleira, ou podemos usar a opção Rendering e ativar a opção de render, que temos o atalho Shift Q. Clicamos em Render e ele então vai renderizar a viewport que estiver ativa. Se eu selecionar a top, posso utilizar aqui a chaleirinha, ou na própria janela do render já tem o botão disponível. Clicamos em Render, agora a View Top. Quero ver a visão Left, ou a Viewport Left. Render, ou a visão Front. Então, Render, e ele vai renderizar a Viewport que estiver ativa. Você também pode trocar aqui na própria janelinha do render. Clicando aqui, eu posso escolher a View Top, Render. Ou eu posso escolher a perspectiva e Render. Repare aqui ao lado tem um pequeno cadeado. Esse cadeado vai determinar que uma viewport vai ser sempre ela que vai ser renderizada. Então, se eu escolher aqui a perspectiva, ok, clicar no cadeadinho, mesmo se eu tiver com a viewport top selecionada, render, ele vai renderizar a perspectiva. Selecionei a left, render, ele vai renderizar a perspectiva. Então, esse cadeado vai sempre renderizar a opção que estiver aqui ao lado. No caso, a perspectiva. Ok. Outro processo importante é definirmos o tamanho que a gente quer para a imagem. 800 por 600, 640 por 480, enfim, definimos o tamanho. Para esse procedimento, precisamos ativar a janela de configuração de setup. Nós vemos aqui na barra de ferramentas, temos a chachaleira com um pequeno disquetezinho abaixo. Temos a janela de configuração do render. Vamos determinar aqui na opção de saída qual o tamanho que eu desejo para a minha imagem. 320 por 240. Render, ele já reduziu. Eu quero um pouquinho maior. Vamos gerar 800 por 600. Render, e ele então vai gerar um pouquinho maior em 800 por 600. Eu vou deixar aqui em 640 por 480. Está lá. Mais ao lado, você tem alguns padrões já pré-definidos, como por exemplo, HD TV, ou seja, ele já vai botar os tamanhos para esse tipo de vídeo. Vamos botar 1280, 720, render. Vamos posicionar ele melhor, ele é um pouquinho maior que o vídeo, mas ele renderizou nesse tamanho. Então aqui a gente pode definir o tamanho que a gente deseja, 480 por 270, render, e ele vai lá e renderiza para a gente. Muito bem. Então aqui vocês têm algumas opções pré-definidas. Se eu quiser definir um tamanho específico, 540 por 300, por exemplo, eu preciso desse tamanho. Então eu defino o tamanho aqui, dou um render, e ele gera para nós a imagem. Então você pode definir o tamanho ou escolher os pré-definidos. Vamos ver agora a questão do que ele vai ser renderizado. Aqui nós podemos definir se ele vai renderizar o que está vendo, um objeto selecionado. Por exemplo, eu quero renderizar só a camisa do personagem. Então eu seleciono aqui, render, vejo que ele renderizou só a camisa, mas não apagou o que está atrás, ficou meio confuso. Então nós temos esse botãozinho X, que ele vai apagar. Agora dou um render, vejo que renderizou só o corpinho. Agora eu quero renderizar as pernas. Render, ele acumulou o corpo e as pernas. Mas se eu quiser só as pernas, eu apago nesse xizinho e agora ele vai renderizar o que está selecionado. Somente as pernas. Ok. Além dessa opção de que tiver selecionado, temos a opção de uma região. Vejo que ele cria um quadrado e a gente pode escolher uma região que eu desejo renderizar. Eu quero renderizar somente a parte de cima da cabecinha. Então, seleciono aqui, dentro desse quadrado, somente essa área vai ser renderizada, que ele chama de região.
Render. Olha lá, ele renderizou só aquela parte, mantendo o render antigo que a gente tinha. Muito bem, eu quero voltar agora. View, Render, mostra todo mundo. Mas eu quero somente uma parte, só uma região, uma pequena alteração, algum movimento na mãozinha dele. Então, vou renderizar somente a mão dele. Render. Assim você ganha tempo. Quando você tiver uma cena mais complexa, você pode renderizar somente uma área que deseja. Além da região, nós temos a opção de crop. Ele simplesmente vai cortar uma parte e vai renderizar. Deixa eu fechar essa janela. Eu quero que ele corte e pegue só a cabeça. Render. Ele pegou só a cabeça e manteve o mesmo tamanho do retângulo que está aqui na tela. Vou aumentar um pouquinho e deixar esticado assim. Render. Olha lá. Então, ele vai determinar exatamente o que estiver dentro desse quadradinho e no formato que você escolheu, como se tivesse determinada a largura e a altura da imagem. Fechar aqui. Essa última opção seria como se fosse um zoom. É bem semelhante ao crop, mas ele vai dar um zoom. Então, vamos entender bem esse processo. Eu quero pegar só a gravata. Então, vamos reduzir um pouquinho aqui. Render. É como se eu tivesse dado um zoom e ele pegou só essa área. Ao contrário da região. A região vai pegar uma área que você determina. E essa última opção, como se eu estivesse dando um zoom. Vamos ver como é que ficou o rostinho dele. Render. Só na área do rostinho. Então, a gente viu aqui as possibilidades do que eu quero selecionar. Eu vou deixar no padrão, View, e ele renderiza todo que estiver na Viewport. Vamos ver agora uma outra opção que é muito importante. Vejo aqui que o personagem na Viewport, vamos aumentar a perspectiva, ele está quase na parte de cima e na parte de baixo, mas quando eu renderizo, vejo que a diferença é maior, não está igual. Por quê? O que está na Viewport não é exatamente o que vai ser renderizado. Para isso, a gente tem um comando, a gente vem aqui em cima em perspectiva, isso serve para qualquer viewport. E a gente escolhe aqui mostrar o frame, ou seja, ele vai mostrar essa linha amarela e o que estiver dentro da linha amarela é que vai ser renderizado. Por exemplo, vou aumentar o zoom, quero ver só a cabeça, mas não quero cortar o cabelo. Vamos usar aqui a ferramenta de zoom, ok, vamos dar um render. Então vejo que ele renderizou exatamente igual o que estiver dentro dessa linha amarela. Agora aqui eu vejo o personagem inteiro e tem um espaço bem grande na parte de baixo e na parte de cima. Olha lá, ele manteve a mesma distância. Então essa opção é muito importante e isso pode ser aplicado em qualquer viewport. Se eu vier na View Top, está aqui o comandinho. Se eu vier na View Left, clico em cima de Left, está aqui o comando. Então eu aplico isso para qualquer viewport. Vamos maximizar a perspectiva, ok. Mais abaixo, temos algumas opções do que vai ser renderizado, com o efeito atmosféricos, se ele vai renderizar geometrias escondidas ou não, entre outras opções. Vamos chamar a atenção para essa opção, forçar 2D. Vamos aproximar o cabelo dele. Agora vejo que o cabelo está bem pertinho, eu vou dar um render. Ok, então a gente consegue ver o cabelinho lá atrás. Muito bem, se eu desmarcar essa opção, ele não vai mostrar o cabelinho lá atrás. Olha lá, então ele só vai renderizar a parte da frente dos objetos. A parte de dentro, no caso o cabelo, não vai ser renderizado. Isso aconteceria com a Teapot também. Se nós renderizar a Teapot, ela não vai aparecer a parte de dentro, a não ser que eu marque essa opção, ok? Essa opção Super Black, ela é útil quando tivermos fundo preto, que é o nosso caso, para destacar melhor. Então esse aqui é usado para renderizar em fundos pretos, ok? Maravilha. Vamos ativar aqui o Force 2D e tirar a opção Super Black. Por quê? Porque agora eu quero colocar um fundo cinza. Como eu posso alterar o fundo do nosso background? Eu venho aqui no menu Render e aqui a gente tem a opção que vai envolver a cena, que é o atalho número 8. Clico nele e aqui a gente pode escolher Background. Fundo preto? Não, eu quero um tom de cinza. Escolhi o tom de cinza, clico na chaleirinha e ele então vai renderizar. Só vou diminuir um pouquinho do zoom para deixar o personagem aparecendo na cena. Render, está lá o fundo cinza. Ah, mas eu quero o fundo vermelho. Então põe vermelho, render, fundo vermelho. Então aqui você pode escolher a cor que deseja para o fundo. Eu vou deixar aqui no padrão preto, ok? Além dessa opção, podemos usar um mapa. Então se nós clicarmos aqui,
podemos usar qualquer um dos mapas de fundo. Um muito bom de usar é o gradiente. Então, clico no gradiente, ok, Render, e ele cria o gradiente para nós. E você pode escolher qualquer uma das opções, como, por exemplo, Checker. Vai ficar bem diferente, mas posso também fazer isso, preto e branco, ok? Vamos diminuir um pouquinho o zoom, deixando ele bem longe, e agora vamos colocar a opção de gradiente, ok? Render. Como eu tenho uma área maior, aparece melhor o degradê, um pouquinho mais escuro, ficando mais claro, ok? Se eu não quiser mais usar o mapa, desativa aqui. Mais abaixo, eu determino a intensidade da luz da nossa cena quando for renderizada. Então, se eu der um render aqui, ok, deixa eu aproximar um pouquinho mais ele. Aí eu venho em render, 8, que vai envolver a cena. Então, aqui eu quero trocar a cor. Eu quero que a cor da lâmpada seja vermelha. Então, eu vou ter uma luz vermelha. Render, então tem uma luz vermelha iluminando. Ah, mas agora eu quero uma luz verde. Render, eliminou com a luz verde. Vamos deixar aqui no padrão, que é branco. Mais ao lado, nós podemos configurar a intensidade da luz. Eu posso aumentando o level, quanto maior o level, mais forte vai ser a luz muito forte. Se eu botar em 2, Render, uma luz um pouquinho mais forte. Se eu colocar em 0,1, dá um Render, ele vai ficar mais escuro. Então, você define a intensidade da luz, ok. Ao lado, nós temos o ambiente, ou a luz ambiente. Eu posso determinar que a luz ambiente seja amarela. Render, agora a luz ambiente é amarela. Eu vou deixar em padrão, que é o preto. Ok. Então, a gente viu aqui as possibilidades que a gente tem para alterar o fundo ou o background da nossa imagem, ou do render que a gente vai gerar. Na próxima aula, vamos criar uma pequena animação para entendermos como é que a gente pode gerar um vídeo ou uma sequência de imagens, ok? Então, até a próxima aula.